Pessoal, joia? Dia 9 de outubro, pessoal. Vai cair tudo agora, vai cair. Pessoal, a gente teve uma alta considerável, né? Que começou aí no finalzinho do mês de setembro, mas ela tomou forma mesmo foi em outubro e agora está fazendo essa correção. A gente já tem um estudo que a gente fala que se o preço perdeu 121, que é inclusive onde que ele está agora, né? Poderia ficar perigoso, né? Que é ele entrar no nível mais baixo da Fibonacci. A gente falou no vídeo passado, pessoal, acho que foi um dos melhores vídeos que eu fiz de orientação, para a gente aproveitar sempre essas oportunidades quando o RSI diário fica abaixo de 30, né? Acontece isso aí de forma, às vezes, mensal, né? A gente teve um evento que aconteceu dia 2 de agosto, outro no dia 31 de agosto, a gente teve um no dia 26 de setembro. Então é aqui que a gente está aproveitando, sabe? A gente está tendo disciplina para esperar o preço cair e o RSI ficar abaixo de 30 no diário, tá bom? Tá, então aqui a gente tem essa projeção nossa na tela. Ele continua seguindo ela muito bem. A gente tem as médias móveis aqui, a gente tem uma esperança de um toque dele na média móvel de 50 semanal, igual eu falei no outro vídeo, que isso aí pode acontecer ainda no decorrer de outubro, novembro. Agora, para acontecer uma queda forte, teria que acontecer alguma notícia muito ruim, né? Aí sim, a gente poderia descer com força. Ele está se sustentando aqui no topo. Vamos ver então. Vamos para o gráfico de 4 horas. O gráfico de 4 horas eu gosto muito dele, que a gente trabalha praticamente nos últimos dias, né? Aqui a gente tem uma análise do dia 3 de outubro até hoje, dia 9. Ele desceu aqui na zona vermelha hoje, hein? Agora está brigando aqui no 121. 120.978. É a região perigosa. E se perder isso? E se perder aqui, nós vamos ter queda, ok? O gráfico de 4 horas já acendeu, né? O RSI já lá embaixo, olha lá. O gráfico de 4 horas eu gosto de colocar o RSI, pessoal, em 9 e 14 períodos, ok? Então, vamos pegar isso aqui, ó. Vamos fazer uma análise. Ele está na média móvel, né? De 50. Acho que eu já ensinei para vocês, quando você trabalha no gráfico de 4 horas, vocês operam com as médias móveis de 21 e 50, ok? A média móvel aqui de 21, não gostei dela não, pessoal. Ficou muito magrinha. Aí, agora está com bold. Olha lá que legal. Ele ficou preso, né, entre elas, né, essas duas médias. Agora está nessa do fundo aqui. Tá tentando brigar para não perder o 121. Ok? Então, a gente desceu do gráfico de 1 hora para o gráfico de 4 horas. O gráfico de 4 horas, ele tocando lá embaixo, perceba, ele tocou, voltou para 50% RSI, depois caiu de novo. Esse é aquele movimento diário, né, que a gente viu. No diário isso aqui ficou muito bonitinho, agora no gráfico de 4 horas ficou estranho. Mas aqui, o gráfico de 4 horas, ele é muito bom para você detectar quando tem aquele movimento da divergência, né? Que o preço vai ficando cada vez o quê? Mais baixo e o RSI começa a aumentar. No gráfico de 4 horas isso fica bem mais nítido para você ver, né? Agora você tem que ter paciência, né? Que muitas vezes o preço fica muito tempo lá embaixo, né? Abaixo dos 30. E fica muito tempo lá em cima também. Por isso que se você mudar para o gráfico diário, igual eu faço, você vê que são encostos, né? Lá encostou, bateu, 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 né? Vira um paredão, né? Bate e volta, bate e volta. No gráfico de 4 horas, aí já complica, né? Já abstrai um pouco a coisa, né? E olha para vocês verem que coisa assustadora no gráfico de 4 horas. Aqui, o RSI já estava 66%. E o preço aqui estava em 112. Olha só, ele caiu abaixo e depois voltou de novo acima dos 30. Mas olha o que aconteceu com o preço. O preço já foi para 120. Então olha como é que esse sinal aqui do RSI ele foi totalmente falho.
Não foi? Ele foi um sinal falho, né? Porque se o preço arranca assim tanto e faz essa correção, muita gente aqui já vende. O pessoal aqui já falou, opa, a RSI parou de subir, vou vender. O cara ia vender em 112 e depois o RSI, olha só isso, caiu, ok? E na segunda pernada dele, 124, 10 mil dólares de diferença. Então, quando acontece isso aqui no RSI, pessoal, e como que eu faço? Como é que eu sei? É o objetivo dessa aula hoje, ok? A gente vai fazer uma aula do RSI agora aprimorado. Tá. Então, muitas vezes o preço sobe demais e o RSI, igual essa linha roxa daqui, já sobe, já está no 70%, sendo que o preço está 112. E se eu ficasse esperando só algumas horas, o preço já ia para 116, depois 120, entendeu? A pergunta é por que aqui o RSI não deveria ter subido até o meio, né? Por que o RSI não deveria ter subido até o meio? Tá. Então agora essa aula vai ser muito gostosa para vocês. Nós vamos falar como visualizar e interpretar o RSI quando ele está saindo de uma tendência ou saindo de uma lateralização, o que acontece, ok? Beleza. Então o RSI nosso, a gente já ensinou no curso, que o de fábrica ele tem 14 períodos e a gente utiliza esse padrão daqui, o HLC4, que é os valores do gap anterior, que a gente pega o ponto mais alto, o ponto mais baixo, pega a abertura e o fechamento, divide por 4. Faz uma média aritmética simples e você vai gerar um valor. Então, esse valor é desenhado a partir disso de forma usando a função exponencial, né? Aqui está mostrando que a gente tem um EMA aqui na suavização. Beleza, a gente pode... Opa, ponderada não, deixa na EMA aqui. Calcular a divergência? Pode também, né? A gente gosta de nós mesmos detectarmos elas, que é muito fácil de detectar isso. Tá, o estilo dele já está tudo aí, beleza. Bom, muito bom. Então, a gente já falou isso nas aulas passadas também, né? Que aqui o preço estava ficando o quê? Cada vez mais alto, né? O preço aqui estava ficando o quê? Cada vez mais alto. Mas o RSI o quê? Mais fraco. Então a gente teve queda. Aconteceu essa puta queda daqui. Então, pessoal, respeitem as divergências, ok? Se você detectou uma divergência touro, preços cada vez mais baixos, não é isso? Preços cada vez mais baixos. Força relativa mostrando que está igual ou que está subindo um pouco. Então significa o quê? Alta. Então, operem pelas beiradas, ok? Aprendam a fazer divergência. Curso meu, módulo 1, aula de divergências. Ok? Vocês têm que ser craque nisso daí. Então, vamos voltar para o nosso problema. Né? Não tem aquele negócio, o problema dos 3 corpos? Pois é, que a gente tem o problema do RSI. Por que o RSI sobe assim e me ferra? Que aí eu falei, puta merda, o RSI subiu pra caramba. Beleza. Pessoal, a solução é tão idiota que muitas pessoas ou não conhecem ou porque instintivamente você já percebe isso. O RSI, a gente tem nele duas curvas. A roxa, que é o sinal rápido dele, o normal, e o amarelo, que é o sinal lento dele, ok? Então é assim que funciona o RSI. A gente criou aqui para ele uma suavização dele e a gente ativa ele aqui no RSI Based Média Aritmética, esse camarada daqui amarelo. Tá, então vocês vão perceber o seguinte, quando acontece um movimento muito violento no mercado, se você olhar aqui no spike, o verdinho, você vai ver que ficou baixo. Ficou baixo o spike, não ficou? Olha só, ele estava vindo aqui e, de repente, bum, né? O RSI subiu, bateu aqui. Mas olha isso daqui. Olha a subida dele, o spike dele. Foi pequeno. Olha como é. Isso aqui é um spike. Isso aqui, essas velas, esses indicadores de volume aqui, né, eu chamei de vela. Isso aqui não é vela, isso aqui é um indicador, né? É um quadrado, é um gráfico de barras, né? Um gráfico de linhas. Aí o que acontece? Olha para você ver que o spike que ele teve aqui para fazer essa alta daqui.
Isso significa que o volume aqui estava muito baixo, o mercado entrou de forma sufocante e conseguiu suprir qualquer possibilidade de venda que teve aqui, supriu a venda e fez o preço estourar, esticar. A linha roxa subiu violentamente, mas a linha amarela não. A linha amarela ela continua lá embaixo. Perceba que quando o RSI bateu aqui em cima, na linha roxa, no 67, olha onde que estava a linha amarela, no 43. Entendeu? Então, o que, que acontece? Olha só que legal que eu vou ensinar para vocês. A linha que modera tudo é a linha amarela. Ela que valida. Então, a gente pode dizer que o momento do RSI de alta, ele é comprovado com a linha amarela subindo e batendo lá em cima, ok? Aí, aquilo que eu já ensinei para vocês também, não coloca no 14 períodos não, baixa para 9. Por quê? É gráfico de 4 horas e para tirar esses ruídos, coloca o RSI mais agressivo, ok? Beleza. Então a gente detectou o quê? Que a linha roxa ela vai muito mais rápida do que a linha amarela. A linha amarela ela é lenta. Ela é lenta. E ela só continuou o quê? Subindo, subindo, subindo. Então, se essa linha lenta está subindo, o preço vai subir. Ok? Aqui ela parou de subir e começou a andar de lado. Beleza. Ela nem começou a mostrar queda, mas olha o RSI, como é que desabou aqui o preço. E o RSI foi junto. Desceu. O RSI estava em 90%, pessoal, e caiu até 62%. Entenderam? Então, quando tiver esses movimentos, olhem bastante a linha amarela. Ela é uma linha do RSI também, mas é uma linha que valida ele. Aqui aconteceu um cruzamento clássico entre elas, né? Isso aqui é muito explorado no RSI estocástico, ok? Próxima aula a gente fala também do RSI estocástico, que ele é ótimo para detectar esses movimentos assim altos que vão acontecer. Tá, então eu tenho que ficar esperto com a linha amarela, sim. Aí a linha amarela continuou aqui em cima, linda e maravilhosa, acima de 70%, quase que horizontal, né? Quase que horizontal. Isso fez o quê? Com que o preço também subisse. O preço só foi subindo. Tivemos aqui alguns cruzamentos entre elas, né? E perceba que toda vez que cruzou de baixo, a linha roxa cruzou ela de baixo para cima, tivemos pumps. Olha lá, pumps. Aqui, pump, ok? E aqui foi fraco nesse daqui, né? Por que foi fraco? Depende da inclinação que você corta a linha, ok? Se você faz um corte muito violento, aí significa que o pump vai ser grande. E também se você encosta e fica junto com ela, aí você, igual tá aqui, ó, você acumula, as linhas ficam juntas e depois quando elas soltam também é desse jeito, é um rompimento. Ok? Não, Rodrigo, que legal, essas coisas eu não estava sabendo. Sim, a linha amarela ela é muito importante para vocês entenderem o que está acontecendo com o preço. Então agora a gente detectou que o preço desceu, teve um corte. Ah, e o contrário também, olha lá, quando ela corta de cima para baixo, tá vendo? Ela corta de cima para baixo. Aí aqui já desencadeou uma alta, uma queda. E a distância entre elas só foi o quê? Aumentando, né? Então, o que a gente pode dizer então? Que quando a linha roxa ela faz esses movimentos muito violentos, ela tende a voltar para corrigir com a linha amarela. Que a linha amarela que é que manda, ela é que modera. E a linha roxa, ela é doidona, ela é empolgada, ela é ansiosa. Entendeu? Então prestem bastante atenção na linha amarela do RSI, que é ela que valida se está acontecendo realmente aquelas nossas regras, tá bom? A regra continua valendo mesmo. Se o preço está abaixo de 30, é uma entrada. Se o preço está acima de 70, é uma saída. Continua. As regras continuam valendo. Mas o que acontece, igual eu falei para vocês, fiquem de olho na linha amarela, no comportamento dela, tá bom? O que a gente detecta aqui agora, então? Bitcoin, a gente está trabalhando aqui agora no gráfico de 4 horas, fazendo esse estudo do RSI.
E a gente está vendo que a linha amarela agora está valendo 40%. Ok. E o RSI tocou aqui, né, nos 31 e está querendo subir. Ok. Qual que é a tendência agora geral do mercado? De queda. Vocês conseguem perceber isso? Por quê? Existe ainda um espaço que a gente pode utilizar para o RSI cair mais, e a linha amarela ela está começando a dar um sinal aqui de que quer ficar na horizontal, talvez até para voltar a subir. E se acontecer isso, nós vamos ter alta. Tá bom? Gostaram desse vídeo, pessoal? O RSI é maravilhoso, né? Eu falo para vocês que quando vocês usam o RSI com as divergências, não tem erro. Rodrigo, eu quero que você analise a divergência para nós. Então vamos embora. Vamos fazer uma análise da divergência aqui. Não precisa, né, pessoal? Vocês já estão vendo o que está acontecendo. A gente está vendo que o preço ele está caindo. Vamos pegar aqui, ó. Arrow. Olha lá. Fundos o quê? Fundos cada vez o quê? Preço cada vez mais baixo. Aqui estava 120, agora já caiu em 119 e 500, 600. E o que está acontecendo com o RSI no mesmo período? Se você pegar aqui no gráfico, vai ser uma coisa assim, né? Olha lá. O RSI também está caindo. Então a gente não está notando uma grande divergência no preço ainda não. Ok? A gente não está detectando ainda uma divergência muito grande. Mas você não falou que quando os preços estão ficando fundos cada vez mais baixos, a força relativa precisava subir. Ok? A força relativa precisava subir. A gente detectou isso aqui, ó. Não sei se vocês perceberam. Nesse ponto daqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Aqui, né? Aí, aqui. Estou desenhando a linha daqui igualzinha de baixo. Olha lá. Esse ponto daqui a gente teve um aumento do preço, os fundos ficaram cada vez mais altos e o RSI ficou mais alto. Então tá normal, não tem nada demais, isso não é uma divergência. Ok? Vamos detectar aqui em cima então. Vamos pegar aqui, ó. Agora é o contrário. Olha lá. Topos cada vez mais baixos. Aí não tem regra. Aí tá tudo ok, olha lá. E o RSI o quê? Cada vez também mais baixo. Então isso aqui tá certinho. É genuíno. Né? Bateu aqui nesse topo. Topo cada vez mais baixo. Topo cada vez mais baixo. Tá. Então, para encerrar esse vídeo, a gente falou do RSI, da linha amarela, que vocês têm que estar com ela ligada aqui no RSI Based MA, a linha amarela, ok? Deixa ela sempre ligada, que é ela que está mostrando o que está acontecendo, e a gente está numa tendência de queda ainda. E, deixa eu ver o que mais que é importante. Tá. Quando acontecem esses movimentos, no gráfico de 4 horas, vocês deixam a média móvel de 21 e a de 50, para vocês entenderem, ok? Se o preço estiver abaixo da média móvel de 21, baixa. A tendência ainda é de queda, que é essa linha roxa, essa curva roxa daqui, né? Que é a média móvel de 50. Ele está abaixo dela. E se ele romper essa média móvel aqui azul, aí significa alta. Se ele opera acima dela, é alta. E se ele opera abaixo dela, abaixo da linha de 50, eu vou tirar a Fibonacci para vocês entenderem melhor, ok? Aqui, ó, a gente tem o preço do Bitcoin e a gente entrou nesse indicador aqui, que é o KEV Indy. Por que eu gosto dele? Que ele tem a média móvel de 21, 50, 209. E no gráfico de 4 horas, já ensinei para vocês no curso. Quem não ensinou, dá uma olhadinha lá para aprender. Esse é o módulo 2 do curso, ok? Análise multitemporal. A gente coloca as médias móveis de 21 e de 50 no gráfico de 4 horas, igual eu já ensinei para vocês. Então, se o preço estiver acima da média móvel de 21, tendência de alta. E olha como é que quando rompe ela, rompe com moral. Olha lá, rompe com moral. Ele continua operando aqui no meio delas, aí gerou uma indecisão, e depois o quê? Rompeu ela também de novo. Mas aí, provavelmente, esse daqui foi uma forçação de barra, né, do preço. O preço rompeu ela e tocou na média móvel de 50. E ontem o preço rompeu a média móvel de 50 e caiu até 119. Depois tivemos essa cauda daqui compradora e ele está tentando voltar para cima dela. Está tentando. O que vai acontecer no final do dia de hoje? Se até as 21 horas de hoje,
Eu ensinei para vocês que o Bitcoin ele termina um dia 9 horas da noite, horário do Brasil, que é o horário do Greenwich, né? Aí enfim, cada lugar do mundo é um horário. No Brasil é 9 horas da noite. Se ele terminar aqui, igual ele já fez esse throwback e continuar preso aqui, a gente vai ter uma continuidade de queda. Ok? E essa linha amarela aqui já está mostrando que está a fim de descer. A gente já mostrou para vocês aí várias indicações. A gente está abaixo da média móvel de 50 no gráfico de 4 horas. Então a gente está o quê? A gente está descendo. Então, cara, qual seria um momento bom de comprar? É torcer para o RSI no gráfico diário ou no gráfico de 4 horas ficar abaixo de 30, começar a brincar aqui embaixo. Só que aconteceu o quê? Que ele tocou aqui, velho, ele tocou nesse negócio daqui e subiu violentamente. Então isso aí já deu uma... O mercado já ficou um pouco assustado, falou, opa, o preço está querendo recuperar. Perfeito? Então esses movimentos todos que vocês enxergam, tudo que está acontecendo, você tem que relacionar, processar na sua cabeça e tomar uma decisão. Tá bom? Então a gente falou bastante das divergências, falamos bastante do RSI, da linha amarela deles, e falamos dessas médias móveis aqui importantíssimas. Né? Próximo vídeo, eu acredito que o preço vai continuar operando aqui, e quando romper e voltar aqui no meio, ele ficar operando entre essa linha azul e essa linha roxa, aí eu vou ensinar vocês a utilizarem o gráfico de 1 hora, ok? O gráfico de 1 hora. Aqui mostrou que a gente saiu dessa tendência daqui, né? Olha lá. A gente agora está nessa daqui agora. Ó. Isso aqui muda o tempo todo, né, pessoal? No gráfico de 1 hora. O tempo inteiro isso daqui muda. Acho que a gente pode colocar uma coisa até assim, ó. Deixa eu ver esse aqui. É isso daí. A gente está curtindo essas nuances. Então a gente está lá embaixo, então. A gente está lá embaixo da tendência. É gráfico de 1 hora está a tendência de alta, agora está a tendência de queda. Você sabe como é que é. Tá. Então, próxima aula, eu vou ensinar vocês perceberam que a gente está descendo, né? Diário, 4 horas. Agora a gente vai para o gráfico de 1 hora e depois o quê? O scalping, que é o de 15 minutos. Eu quero que vocês estejam com isso muito bem afiado. Tá. Então, só para adiantando aqui, a gente já está no gráfico de 1 hora. Gráfico de 1 hora, você agora opera com a média móvel de 9 e de 21. Ok? Quem não aprendeu isso, tem que fazer o curso 2 meu. Que lá eu ensino direitinho como é que funciona. Se a gente está abaixo da média móvel de 9, isso significa o quê? Continuidade. A gente está abaixo das duas médias. Então aqui está mostrando que a gente está numa tendência de queda. Né? Está numa tendência de queda. Agora, uma coisa importantíssima que eu quero ensinar para vocês. A média móvel, isso, deixa aqui grande. A média móvel de 9, ela é a bonina. E a de 21 é a azul. Então, essa linha daqui roxa, essa linha bonina, ela tem que romper a azul e subir. Isso vai desencadear a nova alta. E a gente está olhando aqui que elas estão se afastando. Né? Elas estão se afastando. Igual aqui, ó. Vocês estão percebendo aqui que aqui aconteceu a mesma coisa. A linha bonina cortou a azul, se afastaram, depois o mercado andou de lado e elas continuaram andando afastadas, mas querendo se encontrar. Depois aconteceu esse movimento daqui, né, que foi um spike violento. Então, eu acredito que a gente pode ter um spike também violento, ok? Isso aconteceu ainda hoje, na quinta-feira? Não sei. Depende do mercado. E se acontecer esse spike, vai fazer com que essa linha roxa cruze a azul. Aí nós vamos ter uma alta. E se a gente tiver uma alta seguindo essa tendência, pessoal, o preço pode voltar até os 123. Pode voltar. Tá bom? Então, próxima aula eu vou ensinar vocês a operar no gráfico de 1 hora. Né? Para a gente continuar fazendo esse aprimoramento dos estudos que vocês já fizeram comigo. Gostaram desse vídeo? Vocês gostaram de usar o RSI, usando a linha, aprender a visualizar a linha amarela dele, que ela valida as coisas? Tá bom? Olha só que interessante no gráfico de 1 hora, a linha amarela. Olha o que já está acontecendo com ela.
A linha amarela, ela aqui, tivemos um pump, né? Beleza, maravilha. Cruzou, olha lá, a linha roxa cruzou a amarela, então quando cruza é um pump. Bum, bateu no final da tendência, caiu, cruzou de novo para baixo, bum. Isso é legal no estocástico, né? O RSI estocástico mostra, compra, venda. Ele é extremamente, ele só fica nas partes de cima e de baixo, né? A gente vai falar sobre ele na próxima aula para fazer a análise desse gráfico de 1 hora e de 15. Ensinei para vocês as médias móveis, que vocês têm que trocar, né? Quando você está trabalhando no diário, você tem que trabalhar com as médias móveis de 50 e 200. Quando você está trabalhando no gráfico de 4 horas, você tem que trabalhar com as médias móveis de 21 e de 50. E agora, no gráfico de 1 hora, que eu já vou deixar isso pronto para o próximo vídeo, vocês têm que operar nas médias móveis de 9 e 21. Entendo a dinâmica entre as médias móveis. Primeira coisa, o relacionamento entre elas. Se a média de 9 está acima da de 21, vamos pegar aqui um exemplo. Esse daqui, ó, né? A bonina é de 9 e a azul é de 21. Então, se essa de 9 está acima da de 21, tendência de alta. Tendência de alta. Cruzaram. Ih, começou a iniciar uma tendência de queda. Tentou recuperar, cruzou de novo, queda. Então a média móvel agora de 9 está abaixo da de 21. Então significa o quê? Tendência de queda. Rompeu, maravilha, tivemos uma alta. Então elas vão se cruzando o tempo o quê? Inteiro e vai fazendo esses movimentos das médias móveis, ok? Então é isso, pessoal. A gente encerra por aqui, vídeo longo, mas eu acho que esse é um aprendizado necessário para vocês interpretarem a continuidade da tendência do preço, né? Rodrigo, mas aqui agora mostrou que a linha roxa cruzou a amarela. Maravilha. Já é um sinal bacana de que a gente vai ter uma alta. Mas para a gente ter uma alta genuína, essa linha roxa teria que romper a azul, né? Essa parte que eu adoro. Putz, cadê a linha roxa aqui? Essa daqui? Não, pessoal, eu acho que eu sou daltônico. Deixa eu pegar essa daqui. Deu, né? E aqui a gente vai pegar a azul. Vou fazer uma para azul aqui também. Ó. Aí, ó. Deixa eu tirar o magnetismo, que aí eu consigo mexer a mão livre. Aê, garoto. Pronto. Vamos desenhar aqui agora o azul. Cara, o azul é esse daqui. Se não for esse, eu desisto. Aí, é ele mesmo. Pronto. Então a gente está esperando esse movimento agora, da média móvel de 9 cruzar a de 21 azul. Né? Geralmente a azul também sobe um pouquinho, né? Assim. Esse movimento. Se a gente tiver esse movimento daqui, a gente vai ter uma alta. Ok? Gostaram desses indicadores? RSI, médias móveis, tendência. Tem que olhar isso tudo. Saber qual os períodos, né? Eu estou no gráfico de 1 hora, então é média móvel de 9 e 21. Ah, mas eu quero colocar de 50. Cara, ninguém opera assim. Ninguém faz desse jeito. Ok? É justamente por causa da latência, né? À medida que você vai diminuindo os períodos, a time frame de diário para 4 horas, você percebe também que as médias móveis você vai diminuindo os períodos dela, né? É uma constante para a coisa ter sentido. Não fica fazendo coisa da sua cabeça, não. Beleza? Bom, futuro então do Bitcoin. Essa aula toda foi para a gente chegar agora nesse momento. Pô, mas você já está falando do gráfico de 1 hora? Sim, eu acho que hoje a gente está embalado. Vamos falar mais um pouquinho. Vamos fazer uma Fibonacci, é o que eu iria fazer na próxima aula para vocês, do todo o movimento de queda. Maravilha. A gente tem as médias móveis aqui, estão operando ali, ele está respeitando elas, maravilha. Então a gente entendeu o seguinte, que o Bitcoin não pode perder esse preço aqui do 120.702, que é essa linha daqui vermelha, que é o início da zona perigosa. Ele tem que ficar acima dela, beleza? E seria muito saudável se ele tocasse já no meio, no 121.782, que é o meio de toda essa queda que ele fez. Que isso já é um forte sinal também de que ele quer subir.
Agora, vocês querem ver uma coincidência assustadora? Por que eu fiz isso para vocês? Vou tirar a tendência. Perceba que a média móvel, as médias móveis que a gente tem, é justamente essas linhas daqui da Fibonacci. Vocês perceberam isso? Olha que coincidência bizarra. Olha só, a média móvel ela está valendo 121.300 e essa Fibonacci de 0,382 está valendo 121.300. O meio do canal seria qual média móvel? Seria a média móvel de 21, que vale agora 121.712. Olha quanto que vale o meio da minha Fibonacci. 121.780. É praticamente a mesma coisa, o mesmo valor, ok? Vocês podem até fazer isso aqui, ó. Pega não daqui a Fibonacci, mas daqui, ó, da queda. Onde que aconteceu a queda? E aqui até onde que bateu e subiu. Que aí vocês vão perceber que as médias móveis, elas encostam nas linhas da Fibonacci sua. Então vocês estão entendendo o poder da Fibonacci? A Fibonacci, pessoal, ela é maravilhosa. Ela é assustadora. É uma reta com vários níveis. O que acontece? Que quando você compara com o MACD, com outros indicadores, as informações batem. Bandas de Bollinger batem com os níveis dela. Ok? Respeitem a Fibonacci. Esses níveis dela. Então, para encerrar, o Bitcoin não pode perder os 120.700. Rodrigo, ele perdeu, vou vender tudo. Calma. Espera ver se ele vai aqui até o meio do canal, que seria aqui o 120. Aqui está mostrando que tem uma marca importante aqui nesse ponto, no 120.500. Espera, ok? Pode ser que você vai vender, vai desencadear uma alta, porque o RSI também já vai ficar abaixo de 30. E o RSI no gráfico de 1 hora, toda vez que ele toca e fica abaixo de 30, o mercado entra com força. Foi o que aconteceu aqui, foi o que aconteceu aqui, foi o que aconteceu aqui, ok? Então, o gráfico de 1 hora é onde que as coisas acontecem, é onde que o mercado dá os golpes dele, né? Vamos falar as picadas, mordidas, né? Quando é no gráfico de 1 hora. Eu faço muito isso, eu sigo também, eu sou desse conceito, que o gráfico de 1 hora é que as coisas acontecem. Bom, recapitulando então, a gente precisa esperar essa média móvel daqui de 9 voltar a ficar acima da azul, o que isso daí vai mostrar para a gente que teve uma reversão da tendência de baixa, né? A linha amarela já está mostrando aqui no RSI que ela parou de cair, que ela está querendo andar de lado. Maravilha. E o RSI já, muito que timidamente, cruzou ela. Cruzou. Aí fez esse pump daqui, né? Esse pump do 120.600 ao 121.300. Fez esse pumpzinho daqui. Por que fez um pumpzinho? Porque não cortou desse jeito, pessoal. Quando corta desse jeito assim violento, fazendo uma cruz, aí a coisa é violenta. Mesma coisa também quando é de cima para baixo. Olha lá, olha que maravilha de corte. Né? Olha lá, um facão, olha lá, de cima para baixo. Olha como é que o preço caiu. Então vocês estão entendendo que a maneira que uma média móvel cruza a outra determina a alta vai ser uma alta forte ou uma queda forte. Sim, determina sim. E outro determinante, já ensinei para vocês, é quando elas ficam andando juntas. Elas colam e ficam grudadas. Que aí chega uma hora que acontece um rompimento. Aí o preço também tende a fazer um movimento mais violento. Tá bom? Bom, falei tudo já do gráfico de 1 hora, né? Então não teve próximo vídeo, não. E outra, eu nem vou cortar esse vídeo, pessoal. Vou deixar esse vídeo inteiro para vocês. Meu objetivo é vocês aprenderem. Ok? Então é isso, pessoal. Para a gente ter uma reversão no preço, esperem esses sinais que eu ensinei para vocês aqui. Um sinal já está começando a acontecer, né? Mas pode ser um sinal fraco. Aí o RSI pode perder força e cair de novo. Igual que aconteceu aqui, né? Lá. É quando ele caiu. Então a gente precisa esperar as médias móveis reagirem também, ok? E a gente precisa que o preço do Bitcoin não perca os 120.700. Porque se ele perder essa linha daqui, pessoal, acabou. Bateu e não consegue subir. Vai lateralizar aqui embaixo. Bate de novo e não consegue. Pessoal, sai fora. Se lateralizar demais numa região que vai cair, é porque vai cair, ok? É uma regra que eu sempre sigo. Já acertei com ela 75% a 80%.
Não insiste, não. Não insiste, ok? Não insiste, pessoal. Ah, o preço está lateralizando demais aqui no fundo. Uma hora o pessoal vai cansar e vai vender e vai cair. O pessoal vai shortar com força. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula comprida. Qualquer coisa, estou lá no canal. Abraço para vocês.